Continuando nesse tema tão maravilhoso de liberdade para viver, e nesse tempo tão importante que é o Setembro Amarelo, que trata a respeito do suicídio e da prevenção ao suicídio, eu não queria perder nem um minuto e ir direto ao assunto para ser objetivo. Queria o máximo da sua atenção, você que está aqui nessa noite, você que nos ouve em sua casa pelas redes sociais, porque de certa forma vai ser uma comunicação suave, porém tem bastante informação. E a gente usa um procedimento muito comum no meio médico, na faculdade, no meio acadêmico de ensino, que é através de casos médicos. A gente estuda um caso médico desde o início, como chegou, o diagnóstico, como é que é aquela doença, como é que é o tratamento, como eu trato, como você trata. Então, eu quero tratar com vocês hoje de um caso médico que está aqui na Bíblia e encontra-se no primeiro livro de Reis 19, nos versos de 1 a 16. Primeiro Reis, capítulo 19, verso de número 16. De 1 a 16, perdão. Nós vamos ler 16 versículos, fique atento. Todos estão sintonizados, vai ter a projeção ali. Ora, Acabe contou a Jezabel. Quem são esses dois? Acabe era o rei de Israel, Jezabel, a sua esposa, a rainha. Acabe e Jezabel, reis de Israel. Acabe contou para Jezabel tudo o que Elias, o profeta, tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Só para vocês tomarem consciência, quem não sabe, eu vou voltar nesse assunto depois, mas Elias havia acabado, o profeta, de matar 450 profetas de Baal. Profetas das trevas. Baal era o deus das trevas. Por isso, e matou a espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Diz o texto que Elias, temendo, levantou-se para salvar a sua vida, se foi, chegou a Berseba, que pertence a Judá, ali deixou o seu moço, o seu servo, e aí então ele entrou no deserto, caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, uma árvore. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo o quê? A morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira-me a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Esse, pessoal, eu vou continuar a leitura, mas esse é o momento que eu estava compartilhando com os pastores, amigos do Ministério da Quartas com Vida. Esse é o momento que eu chamo de Setembro Amarelo de Elias. Setembro Amarelo de Elias. Depois ele se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levanta-te e coma. Ele estava muito cansado e se de repente, pode ser que ele tenha dormido horas, talvez ele tenha dormido um dia inteiro, até mais do que isso. Mas logo depois aparece um anjo e diz para ele, toca nele e diz: levanta-te e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes. Isso é coisa de Deus. No meio do deserto, brasas quentes e um pão assado e um jarro de água. Você sabe o valor que tem um jarro de água no deserto? Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, também não podemos dizer quanto tempo, tocou nele e disse: levanta-te e coma, pois a sua viagem será muito longa. Sua viagem será muito longa.
Então ele se levantou, verso 8, comeu e bebeu, e fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites. Olha, meu irmão, pela leitura da Bíblia, interpretando, acho que naquela época o pãozinho era do tamanho de um Fusca, sabe? Porque andou com a força daquela comida 40 dias e 40 noites. E até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali ele entrou numa caverna e passou a noite. Deus pergunta a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Deus sabia que Elias não estava nada bem. Ele ouviu a primeira oração de Elias. Deus ouve tudo, a todos vê tudo. Ele ouviu que Elias pediu a morte, ele sabia que Elias não estava bem, e pela sua resposta, ele estava olhando para o passado. Assim como muitas vezes nós fazemos. O passado de Elias era recente, mas no dia a dia do consultório eu tenho pessoas que estão olhando para um passado da infância, para alguma coisa que aconteceu na adolescência. Teve um paciente que eu compartilhei esses dias com os amigos, aos 60 anos, essa paciente estava presa a uma situação que tinha acontecido aos 4 anos de idade. Deus sabia que Elias estava olhando para o passado, porque olha a resposta de Elias. Eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, não os profetas que ele matou, os profetas de Deus foram mortos. Sou o único que sobrou. E agora também estão procurando me matar. O Senhor lhe disse: Elias, saia e fica no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. E estando ali naquele monte, veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas Deus não estava nos ventos. Sabe, meus irmãos, teve muitas vezes circunstâncias que eu vivi, eu gostaria muito que um vento impetuoso do Senhor destruísse tudo o que havia acontecido no meu passado. Daí, depois veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Houve circunstâncias na minha vida em que me deixei guiar pelos sentimentos e meu desejo era que os terremotos tivessem aniquilado muitas pessoas que me fizeram sofrer. Sentimentos passam no nosso coração. Nós podemos controlar as nossas atitudes, mas os nossos sentimentos não. E não me faça essa cara que você já teve a vontade de pegar no pescoço de alguém e torcer um pouquinho. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo. Quantas vezes não quisemos queimar a nossa história para que não trouxesse lembranças tristes? Um fogo consumidor. Mas também o Senhor não estava nele. E logo depois houve um murmúrio de uma brisa suave. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Você que nos ouve. Deus não se move pelo desejo de vingança dos abatidos. Como uma brisa suave, Deus acolhe os que sofrem. Deus não se move pelo desejo de pegar e extinguir aqueles que nos fizeram sofrer. Mas Ele pega e acolhe os desesperançados, os caídos, os sobrecarregados, os oprimidos. Ele acolhe com a suavidade de um vento muito calmo. E aí a voz, quando passou esse vento suave, Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto. Ele percebeu que estava na presença de Deus. E por temor ele puxou a capa. Saiu e ficou na entrada da caverna e uma voz lhe perguntou:
que você está fazendo aqui, Elias, novamente? E a resposta foi a mesma. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos, o lamento, mesmo lamento. Assim muitas vezes somos nós. Deus está fazendo uma obra e nós nos lamentando, nos lamentando. Mas por que o Senhor permitiu que acontecesse isso? Estava dizendo Elias. Por que o Senhor permitiu isso? Eu tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, mesmo diante de tanta demonstração de poder, rejeitaram, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e ainda procuram matar-me. Deus simplesmente lhe disse: volte pelo caminho de onde veio, vá para o deserto de Damasco, chegando lá, unja Hazael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unge Eliseu, filho de Safate, e Abel Meolá, para suceder a você como profeta. Deus deu tarefas para Elias. Deus deu missões para Elias. Deus não ficou olhando para aquele homem caído, mas disse para ele: eu quero que você é a pessoa certa para ungir reis e levantar profetas. Saia agora e vá. Lá na frente, Elias encontrou Eliseu, e andando pelo campo próximo ao Rio Jordão, uma carruagem e cavalos de fogo o separou de Elias de Eliseu, e aquele que pensava escolher a sua morte, pedindo: manda-me a tua morte, Senhor, ele não experimentou a morte, ele foi trasladado aos céus. Elias não passou pela morte. Sabe, meus irmãos, a gente vai voltar a comentar isso daqui. Deixa eu dizer uma coisa. Uma das pessoas que eu mais amei, meu herói, meu amigo, meu parceiro, foi meu pai. Ele faleceu quando eu tinha 34 anos. E ele 61 só. E o pior, como médico ele faleceu nos meus braços, impotentes, que não podiam fazer nada. Nos meses e anos que se seguiram, os meus sofrimentos foram aumentando dia a dia. Aumentando uma dor tão grande, mas uma dor tão grande que teve um momento que eu comecei a desejar a morte. Não o suicídio, mas comecei a desejar a morte, a não existência. E eu verbalizava isso. Minha esposa que está aqui, foi uma das pessoas que mais sofreu, porque de vez em quando ela orava tudo e eu falava: Edna, eu não tenho vontade de viver. Perdi a conta do tempo. E um dia, olha como Deus é, uma mulher dessa comunidade entrou no meu consultório. Eu não me lembro o nome dela, não sei quem é. Eu estava muito mal. Eu estava atendendo, ela entrou e ela disse para mim um texto que, inclusive, eu também não sei, se alguém souber onde está, me ajude, porque eu já procurei esse texto e não achei, mas era um texto, salvo engano, de Elias, que ele dizia assim para uma pessoa: quem disse que você vai escolher onde será a sepultura ou onde você vai morrer? Só eu, o Senhor, tenho o direito sobre a vida. Aquela palavra entrou como um fogo consumidor dentro de mim, e foi então que eu tive o sentimento que é muito importante para quem está desgostoso com a vida. Eu tive esse sentimento de acolhimento. Acolhimento. Sabe, meus irmãos, não raramente há um preconceito pelo tema suicídio. Não raramente as pessoas têm um bloqueio com esse tema, Ricardo. Sabe, desde garoto, eu ouvia que quem se suicidava, eu ouvia dizer que era um covarde. Eu ouvia dizer que era um fraco. Alguém que seria condenado por toda a eternidade.
E como criança ouvindo as coisas, eu percebi que eu, na minha imaturidade, comecei a desenvolver uma coisa assim de uma pessoa que não vale a pena ter muita compaixão por ela. Alguém que morreu, se matou, que cara desprezível. Veio um amadurecimento, eu me coloquei à parte desse assunto e só já com a maturidade é que eu vim a entender que a motivação para essa atitude, na maior parte das vezes, era uma questão de uma dor, algo desesperador. De alguma forma, a decepção, a culpa, a rejeição, a perda de algo ou de alguém, a tristeza imensurável, todas essas situações podiam acontecer, porém, o que me chamava a atenção é que em todas as circunstâncias do suicídio havia um denominador comum, e o denominador comum era a dor. Uma dor tão grande, tão intensa, tão insuportável, o sentimento de que a vida é insuportável nessa situação, que para se livrar dessa dor a pessoa escolhe a morte, porque a morte talvez vai ser menos doloroso do que viver daquele jeito. Mas voltemos para o nosso paciente, Elias. Só para contextualizar, pensa num cidadão desse mundo que seja resiliente. Pensou alguém muito resiliente que resiste a tudo? Essa pessoa foi Elias. Um cara criado no deserto, profeta, como tem um livro que minha esposa estava lendo, um livro que nós temos, que se chama O Livro de Deus, que é um livro todo de histórias, a Bíblia em histórias. E ela fala com propriedade histórica, falou que Elias, assim como os profetas, eram uns caras magros, tudo de cabelo desgrenhado, vivendo no deserto, comendo gafanhoto. Sabe? Com certeza Elias, no dia de hoje, tiraria de letra o Largados e Pelados. Sabe? Todo mundo assiste, né? Devia ser só Largados, né? Largados e Ocultos, Velados. Mas tudo bem. Elias era esse cara. Acostumado ao sofrimento. Um cara forjado na genética pessoal dele de ser duro. Com um nome profético que ele carregava, que Elias significa Javé, é Deus. E Deus o coloca para viver no momento que as pessoas estavam dizendo, Baal é Deus. E o culto a Baal começou a crescer tanto que começou a exterminar o culto para o Deus verdadeiro, o nosso Deus Javé. Que é Deus Jeová, Yavé, em hebraico, né? E começaram o povo a dizer que Baal era Deus. O seu ministério começa porque Deus fala assim, Elias, agora você vai fazer o seguinte, você vai chegar até ali na cara de Acabe, na cara de Jezabel, e vai falar assim, por causa desse pecado que você está cometendo, você vai ter seca no teu país. Começou numa guerra profética, sabe? E outra, ele casou com uma mulher que era uma feiticeira, Jezabel. Pensa numa mulher, se você pensou nele como resiliente, pensa numa mulher do mal, maligna e venenosa. Não é essa que você pensou não, hein? O nome dessa mulher é Jezabel. Até naquela época tinha um cantor que estava iniciando lá, o tal de Hit, ele fez Menina Veneno em homenagem a ela. Sabe? Foi uma piada, tá? Pode rir. Obrigado, vocês são cooperantes. Já pensou? O nome dela era Jezabel. Essa mulher era terrível. Essa mulher era complicada. Ela pegava e fazia as coisas da maneira dela. E Acabe era um pau mandado na mão dela. Acabe não tinha autoridade nenhuma na mão dela. E aí, sabe o que aconteceu? Aconteceu que Elias, depois de 3 anos e meio, morando no meio do deserto, sem
sem nada. Ele profetizou que haveria seca, ele teve que fugir. Foi para o deserto, na beira das águas do rio Queriti, onde é a Transjordânia hoje. E ali ele se alimentava do que Deus enviava, que Deus mandava corvos, enviando o quê? Enviando pão e enviando carne no bico. 3 anos vivendo assim. Depois de 3 anos e meio dessa situação, Deus fala para ele, vai para lá agora e trava uma luta espiritual. Você vai trazer agora um combate com essas forças da treva. Você vai fazer o jungle fight lá. Deus versus Baal. E aí então foi para lá Elias. E Elias desafiou os 450 profetas de Baal para que o Deus que respondesse com fogo, esse seria o Deus verdadeiro. Esse seria o Deus verdadeiro. Foi lá, os 450 profetas de Baal estavam se pedindo, se arrebentando, fazendo de tudo e nenhuma resposta de Deus. De repente, Elias ora, desce fogo do céu, e aí consome aquele fogo. Elias de imediato, demonstrando aquele poder enorme que veio da parte de Deus, ele vai e pega os 400, manda prender os 450 profetas de Baal, desce até a beira do rio, ali mata todos à espada. O que aconteceu em seguida? O texto que nós lemos. O que você acha que Elias esperava que acontecesse? Com certeza, a gente esperaria o quê se fôssemos Elias? Nós esperaríamos que Acabe fizesse o quê? Se convertesse a Deus. Que a mulher dele, Jezabel, se convertesse também. Que eles tivessem uma vida diferente, que parasse de servir a deuses estranhos. Porém, foi isso que aconteceu. Jezabel, mostrando a malignidade dela, falou assim, olha, avisa Elias que amanhã, o que ele fez com meus profetas, eu farei com ele, eu vou matá-lo. Aí Elias pega e vem para o local debaixo da árvore, porque estava extremamente decepcionado, extremamente entristecido, extremamente abatido por aquela situação. Sabe, meus irmãos, Elias teve uma trajetória que foi desgastante. Elias teve uma trajetória de 3 anos e meio vivendo no deserto. Depois imagina a tensão de uma guerra e pedir a Deus para descer fogo do céu. Depois matar 450 profetas. Achar que o povo iria se arrepender e aí vem a decepção, a tristeza, a angústia. Tem momentos, irmãos, sabe, que a gente vive uma situação que parece que é interminável. Todo mundo tem dia ruim. Não tem? Mas nem todo mundo tem depressão. Todo mundo tem dia de ansiedade, não tem? Normal, natural. Mas nem todo mundo tem transtorno de ansiedade. Todo mundo tem medo. Mas nem todo mundo tem pânico. Todo mundo tem suas manias, mas todo mundo tem toque. Mas só que tem coisa que ultrapassa o limite. O corpo da gente, meus irmãos, é uma máquina fantástica. Acho que esses dias eu falei isso aqui até para uma pessoa aqui numa quarta-feira. O corpo da gente é uma máquina fantástica. É uma Ferrari, sabe? Só que você já acompanhou Ferrari na corrida de Fórmula 1? Já viu que elas correm 1 hora, para e repõe componente no pit stop?
A gente tem vezes que corre, e vem um desgaste impressionante e a gente não repõe nada. E uma hora a fatura chega. Quando acontecem essas corridas, existe em nós um desgaste químico muito grande. O que é desgaste químico? Assim como existem transmissores elétricos nos carros, nós temos neurotransmissores que são fundamentais para funcionar o cérebro. Quando você tem uma perda, algo muito acentuado, algo muito forte ou muito prolongado, você tem um desgaste, por exemplo, de serotonina, que é o hormônio da felicidade que tem no cérebro. Quando falta combustível no carro, o carro para. Quando falta combustível no cérebro, serotonina, a gente desliga da tomada. Acaba a energia mental. Você começa a entrar em um outro processo. Quando a gente fica extremamente desgastado e ansioso, a gente começa a descarregar muita adrenalina, deixa muito fadigado, perde o foco. As coisas que acontecem no nosso corpo são muito mais químicas do que você imaginava. E eu estou fazendo questão de realçar isso, porque existem muitas pessoas que ainda não acreditam em doenças emocionais. Não acreditam em doenças emocionais. Doenças emocionais, depressão, pânico, ansiedade, transtorno de ansiedade. Ansiedade é um sentimento comum. Você está numa expectativa boa de acontecer alguma coisa, vai ter e tudo bem. Mas o estado exagerado disso é uma doença. E tem algumas coisas que conduzem para esse desgaste, e quando esse desgaste é acentuado e a pessoa não vê saída, ela pega e passa a ter pelo mesmo sentimento de Elias. Deus, envia minha morte, eu estou cansado, basta aqui. Quais são as principais causas que nos levam a esses desgastes? Quais são as corridas da nossa vida? Tem várias. A principal causa são 3 causas, basicamente. Desculpa, tira o principal. 3 causas, eu vou começar pela que não é principal. Primeiro, nos relacionamentos. Se tem uma coisa que nos desgasta, são os relacionamentos quando não estão bem. Então, o que acontece? Se você passa na rua e vai atravessar a rua distraidamente, uma pessoa está passando com o carro e te ofende, vai fazer alguma diferença isso? Não. É doido, passou. Mas quando é dentro do seu círculo de relações ali, entre os relacionamentos familiares, problema, por exemplo, de não aceitação. Não aceitação. Por exemplo, adolescentes. Vocês veem como tem tido circunstâncias de suicídio de adolescentes e jovens? Sabe por quê? Muitas vezes pela não aceitação. Eles vivem num mundo hoje que tem um enfoque muito diferente. Mudou muito a informação, mudou muito essa situação de comunicação por mídia, e eles têm um enfoque que não é o enfoque do jeito que a gente foi criado. Por exemplo, rapidinho, a gente foi criado para estudar, ter uma carreira e fazer alguma coisa. Você pega um garoto de 14 anos, estava conversando com esses dias, ele, o que você está estudando? Não, eu não gosto de estudar, eu vou ser empreendedor. Todo mundo quer fazer isso. Todo jovem. Mas isso bate de encontro aos pais e pega e, muitas vezes, a forma como os pais colocam cria uma não aceitação. Eu não me sinto aceito aqui em casa, não sou compreendido, e começa a haver um sofrimento no jovem. Um não sentimento. Sabe, tem algumas coisas que apontam para a depressão. Depressão
é uma falta de energia, uma tristeza enorme, uma apatia, um desânimo. Sabe o que é apatia? Apatia é deixar de gostar de fazer coisas que antes você gostava de fazer. Desânimo, chorar, ser pessimista, achar que tudo está chato, perder o ânimo de fazer todas as coisas, desejo de chocolate. Calma, senhoras, não precisa todo mundo falar, estou com depressão, pastor. Tá, desejo de chocolate, por quê? Porque não falta serotonina. Serotonina é um hormônio do bem-estar. Tem uma substância no chocolate que é transformada em serotonina, chama 5-HTP, 5-hidroxitriptofano. Você come o chocolate, está com vontade de chorar, você dá risada. Você está com vontade de pegar no pescoço de alguém, come o chocolate e vai lá e dá um beijo na pessoa. Por isso que todo marido inteligente anda com chocolate no bolso. Tá? Então, o que acontece? Isso são sentimentos de depressão. Agora precisa tomar um cuidado quando a pessoa começa a manifestar o desejo de morrer, quando ela começa a ter automutilação. Isso está muito comum nos jovens, que não estão se sentindo aceitos, que estão sentindo a dor de não se incluir em nada, de perceber que o mundo não está preparado para eles. Eles querem uma transformação, eles querem novos caminhos, mas não existe esse espaço onde vai ganhar dinheiro. E aí o jovem começa a passar e fazer cortes no braço, para ver se a dor do corte supera a dor que ela está sentindo na alma. Isso é um indício para ficar preocupado. Muito preocupado. Esses dias, eu tenho atendido várias adolescentes com mutilação, automutilação. Sabe o que eu faço, Gil? Eu as ouço. Eu faço com que elas se sintam acolhidas. Eu me interesso pela vida delas. E não faço isso profissionalmente, não. Faço porque eu me interesso mesmo. Eu quero saber como é que é a vida, o que elas estão pensando. Sabe, eu dou risada com elas. Muitas vezes, passou o início da consulta, eu peço para o pai se ele podia nos dar licença, que eu queria conversar com o filho e com a filha dele. E aí, talvez na primeira consulta ou na segunda, quando elas se sentem acolhidas, eu pego e falo, você não quer dividir comigo, que elas viram que eu não tenho restrições a elas, você não quer dividir comigo a dor que está dentro do teu coração? Qual é a dor que te leva a fazer isso daí? Muitas dessas jovens, muitas meninas, a maior parte dos casos que eu atendi sempre foram meninas, elas resolveram superar essa fase porque houve alguém que não trouxe uma palavra de desprezo, que não trouxe uma recriminação, que não trouxe, isso é coisa do diabo. Está vendo? Você sabe que o corpo é morada do Espírito Santo, como é que você vai cortar? Meu irmão, minha irmã, você não é juiz, você é discípulo de Jesus. Nunca vi Jesus julgando alguém, sempre acolhendo. Acolheu o leproso, que era símbolo do pecado, pôs a mão nele. Você quer ser curada? Quer ser curado? Receba a cura. Pôs a mão no leproso. A mulher, pega em adultério. Onde estão os teus acusadores? Nem eu também acuso. Vai embora, não peques mais. Zaqueu! 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 Ninguém quer nem chegar perto de você, de tão repugnante que você é, porque você é considerado no pior tipo de pessoa. Eu quero ir na sua casa. As pessoas se sentiram acolhidas. Porque depois da automutilação, toma cuidado com as pessoas que já tentaram alguma vez fazer alguma coisa para tirar a vida.
Ah, mas tomou comprimidos, era um desespero para tirar a dor. Pode depois tentar coisa maior. Jovens que não são aceitos por sua família, ou têm medo de não ser aceitos por causa da opção de gênero que fizeram. E eu fico muito entristecido quando eu já ouvi manifestações de cristãos dizendo: mas você é a favor que essas pessoas estejam na igreja? Essas pessoas? Como essas pessoas? Você prefere que viver a situação que eu vivi de um moço anestesista, jovem? Abracei ele numa festa. Poucos dias depois, ele era homossexual. A família muito tradicional no interior, com medo da reação da família, ele se deixou cair do 12º andar. É isso que traz paz ao nosso coração? É isso que nós queremos para as pessoas? É isso que a igreja de Cristo faz? Nós não somos juízes, meus irmãos. Relacionamento amoroso, sabe? Relacionamento é uma causa que pega. Passou no consultório esses dias, uma senhora, jovem senhora, casado com um moço que com uso de droga e uma neurose que desenvolveu, tinha uma arma e colocou várias vezes na cabeça dela e nunca fez nada porque ela acalmava ele. Até um dia que ela falou: olha, nós precisamos dar um tempo só para organizar as ideias. Eu vou estar aqui do lado. Ela alugou uma casa do lado. E daí, você vai embora mesmo? Vou. Tá bom. Tá, então amanhã eu passo aqui, tá bom? Tá. Olha, volta aqui um pouco. Pum. Se matou na frente dela. Você acha que é isso que nós estamos querendo viver? Segunda causa está na vida financeira. Pessoas que entram em desespero. Desespero porque perderam o emprego, têm contas a pagar, têm filhos, têm... Às vezes a falência não é o que pega é a dívida, o medo de não conseguir pagar. Pessoas que se isolam, ficam sozinhos, entram na caverna, como Elias fez. A gente tendo alguém junto, alguém que acolhe: calma, você tem aqui um amigo, vamos orar junto com você. Sabe o que acontece? A pessoa muda, às vezes ela está doente, está precisando de uma ajuda. Usa um medicamento, começa a melhorar. Há 3 semanas atrás eu conheci um moço que estava nessa situação. Oramos tudo junto, daí a pouco ele estava mandando 1.300 currículos. Às vezes é um abraço, às vezes é uma atenção, às vezes é uma oração. E a pessoa deixa a vida destrutiva e passa para uma vida proativa. E vai chegar lá. Né? Viram o Eliel? Colocou na mão de Deus. Deus coloca sempre num lugar melhor. É só confiar e entregar. E por último, depressão. Depressão é a grande maioria dos casos. Pessoal, depressão, volto a falar, todo mundo tem dia triste, mas nem todo mundo tem depressão. Agora, quando é algo continuado, por exemplo, você perde uma pessoa querida, você vai ficar triste, não vai? Só que não é chamado de depressão. Nos primeiros 2, 3, 4 meses, é chamado do quê? Luto. Porque a pessoa vai recuperando. Se não recupera, ou se é um problema contínuo, que está sempre se repetindo, pessoas que têm com vícios na família,
Se é um problema contínuo, vai desgastando. E aí vira uma doença. E doença precisa de tratamento médico. Depressão é uma doença. Assim como hipertensão precisa de antihipertensivo. Assim como gastrite precisa de um medicamento. Assim como diabetes precisa de outro medicamento, depressão precisa de medicamento. Mas o que a igreja nós podemos fazer como prevenção? Primeira coisa, o que não deve fazer. Olha, eu estava orando e tive uma revelação, e a revelação que eu tenho é que a sua doença é espiritual, não é doença não. E você deve parar de tomar o remédio. Posso dizer uma coisa? Como médico e pastor, a linha entre a doença psiquiátrica e uma perturbação espiritual é muito tênue. Eu não conheci pessoa ainda, e olha que eu conheci gente boa. Não conheci pessoa que tivesse esse discernimento de falar. Se vocês qualquer dia tiverem a oportunidade de ter um psicopata, alguém com uma esquizofrenia grave, alguma coisa assim, vocês vão achar que é alguém que tem um problema espiritual. E eu já tive situação de pegar e ficar em dúvida se era espiritual ou não, e aconteceu uma coisa catastrófica. Estava no consultório, uma senhora chegou com um espasmo total, não conseguia tirar o pescoço há vários dias, passou em neurologista, chama torcicolo espasmódico, é uma doença. Ela era aqui dessa comunidade, isso foi nos idos de 1990, alguma coisa, a gente estava recém-chegado aqui. Foi no consultório, eu peguei e falei, está tão estranho isso daqui. E aí eu tive a ideia de, na minha mente, enquanto examinava, orar por ela. No que eu orei, na minha mente, repreendendo aquilo lá, a mulher ficou endemoniada, virou para trás, ela pesava uns 100 quilos, bateu na porta, caiu a fechadura. E aí lá fora tinha paciente, a secretária aumentou o rádio e falou, não, às vezes acontece isso aí mesmo, tal. Não, você dá risada, né? É uma coisa assim que você pode até ter um mais falar, ninguém. Você pode orar, você pode fazer campanha, você pode estar junto, você abraça, caminha, mas deixa ela com medicamento, porque o Senhor é Pai, Ele é o Todo-Poderoso, e Ele vai mostrar para o médico a hora de tirar o remédio. Nossa, você melhorou? O que aconteceu? Isso aí eu vejo frequentemente no consultório. Os médicos se surpreendem e falam, realmente você não vai precisar mais desse remédio, não. Então, não faça isso porque você está quebrando o princípio de autoridade. O médico é uma autoridade na vida do paciente. Tá? E a gente não tem esse nível de revelação, não. Então, nunca fala por qualquer motivo para tirar. Você não tem fé? Nossa, que crente meia boca que você é. E pronto, aí a pessoa, se tinha uma tendência a fazer alguma coisa, pode fazer. Não, eu realmente não sou nada. Precisa tomar muito cuidado. Mas o que a igreja pode fazer? A igreja pode fazer exatamente o que Jesus fazia. Sabe o que Jesus fazia? Alguma vez você viu Jesus colocando rótulo ou diagnóstico em alguém? Alguma vez você viu Jesus expulsando alguém ou mandando embora da célula dele? Que Jesus fazia umas células da hora lá. Você já viu isso? A única vez que você viu
Jesus expulsando alguém eram os vendilhões no templo, lembra? Fora isso, tem alguém que lembra de alguma situação? Sabe o que Jesus fazia? Ele dizia, venha. Sabe o que é isso? Acolhimento. Acolhimento. Alguém, sabe, alguém aqui está cansado, sobrecarregado, aflito. Vem comigo. Aprenda de mim que sou manso e humilde de coração. Você vai encontrar descanso para a tua alma. Venha a mim todos que estão sobrecarregados, aflitos, abatidos, deprimidos, ansiosos. Venha a mim. Sabe? Não é venha a mim os perfeitos. Um dia ele disse, quem precisa de médicos são os enfermos, e não os sãos. Porque ele sentava com pessoas que ninguém queria acolher. E às vezes eu tenho a sensação que nós como igreja estamos querendo imitar os fariseus, acolher os bons, aqueles que ficam no canto, que mostram o seu dízimo. Meu irmão, você nasceu para ser acolhedor. Você nasceu para ser imitador de Jesus. Sabe? Aí as pessoas vão querer saber o que você tem a dizer para elas. E depois disso, mais ainda. Quando Jesus pegava e a pessoa vinha até ele, quem assistiu o seriado The Chosen, Os Escolhidos, vocês viram o acolhimento que ele deu para Nicodemos? Não ficou com restrição, com milímetro, o cara era muito importante. Chegou, vem aqui. E aquele homem chorava na presença de Jesus, porque ele se sentia acolhido. Porque ninguém acolhia ele, só via ele como um instrutor muito sábio. E depois de acolher, sabe o que ele fala para as pessoas, Jesus? Ele fala, siga-me. Ele falou para Nicodemos, amanhã eu vou sair, segue-me aqui. Se alguém quer vir após mim, pegue a sua cruz, tome a sua cruz e siga-me. Pessoal, esse é o caminho. Pessoas que precisam ser abraçadas. Pessoas que precisam ser entendidas. Sabe? Eu vou contar um segredo para vocês. Eu tenho mais sucesso no meu consultório, um caso de depressão, pelo acolhimento do que pelos medicamentos. Eu tenho certeza disso. Sabe por quê? Tem gente que passou no melhor psiquiatra do planeta. Eu nem psiquiatra sou. Eu sou médico, atendo de tudo e todos. Mas só que o professor nem olhou para ele, nem examinou e prescreveu um remédio. E eu não tenho o que fazer, peço a misericórdia de Deus, olho para a pessoa e falo, deixa eu falar uma coisa para você. Se eu tivesse passado por tudo que você passou, não importa raça, cor, gênero, opção de sexo, eu não sou juiz. Mas, pastor, se eu quero que as pessoas venham comigo. Se eu tivesse passado pelo que você passou, eu estaria do mesmo jeito. Não foi fácil, não. Você teve uma situação difícil. Sua família te rejeitou. Seus pais não te entenderam. Sempre uma palavra de conciliação. Mas olha, tem paciência. Mas o que eu faço agora que eu me sinto um pecador? Vem para Jesus. Mas eu sou salvo.
Cara, vamos fazer o seguinte, vamos nós dois para Jesus, a gente vai orando junto e deixa Deus falar no teu coração. Eu não vou dar respostas que eu não sei qual é a resposta que Deus daria. Você imaginava um dia que Saulo seria convertido em Paulo? Você sabe o que Deus tem para as pessoas? Só cabe a nós acolher, abraçar. Sabe o que acontece na maioria das vezes? Essas pessoas chegam, se levantam na hora de sair, antes de sair, sabe o que elas falam? Posso dar um abraço no Senhor? Eu sinto que meu dia valeu a pena viver. Eu sinto que foi o melhor dia da minha vida. Eu sinto que foi uma satisfação que não há dinheiro no mundo que pague. Eu sinto que Deus é real. Eu sinto que a palavra dele é libertadora. Eu sinto um vento suave do Espírito naquele local. A igreja tem um poder curativo, terapêutico que você não imagina. Porque tem pessoas ao seu redor pensando que nem Elias, Deus me envia a morte, porque eu não aguento mais. Deus, deixa eu morrer. Eu fiz de tudo, sabe? E não consegui chegar a lugar nenhum. Mas quando essa pessoa descobre que não está sozinha, quando recebe um abraço, uma palavra, você não precisa entender de teologia. Você precisa simplesmente falar, olha, vem para Jesus. Ele disse, se você não está sentindo só, eu não olho, quando olho para a pessoa, eu não olho a posição, o que ela faz na vida, eu olho para a dor dela. Quando as pessoas procuram vocês, eles vêm por causa da dor que sentem. Não é verdade, Gil? Pastor Gil? Pessoal, nós olhamos para a dor das pessoas. Quem dera todas essas pessoas pudessem vir aqui, lotar essas cadeiras para que a gente pudesse servir e amá-las. Isso é muito sério. Para encerrar, pessoal, um alerta ainda de prevenção. 5 minutinhos. Existe uma coisa hoje muito complexa que está minando a nossa resistência e às vezes é um mecanismo muito complexo. A gente trabalha com sofrimento e prazer. Por exemplo, você já teve um dia daqueles que você fala assim, nossa, hoje eu tive um dia cruel. Sabe o que eu vou fazer? Você já viu alguém falar, nossa, eu tive um dia hoje terrível, eu vou assistir uma ópera. Já viu alguém fazer isso? Por exemplo, eu tive um dia terrível, eu vou comer chocolate. Sofrimento, eu como chocolate, aquilo me dá prazer, libera dopamina, e a dopamina funciona como a recompensa daquele dia. Só que isso daí, toda vez depois que você ficar com algum sentimento alguma sensação de sofrimento, você vai querer, e o cérebro vai se acomodando, e você vai querendo quantidades maiores de chocolate. Beleza? Cuidado, que tem algumas coisas que têm levado o suicídio a partir disso daí, e até tem um livro, o Eliel viu outro dia que eu estava com ele deu uma folhada lá, Geração Dopamina. Hoje está tudo fundamentado no prazer e no sofrimento.
Então, o que acontece? A pessoa tem um sofrimento, só que nem sempre, se fosse chocolate, esse era o mal menor. Mas a pessoa começa a ir aonde? Sexo, pornografia, games, redes sociais, drogas, compra compulsiva. Por exemplo, a pessoa tem um sofrimento, está vivendo um momento difícil. E eu ontem, segunda-feira, desculpa, atendendo uma pessoa de estável, de aparente, de bem socialmente, com um emprego, tudo, mas ficou sabendo, entrou em contato com pornografia. Na verdade, eu atendi um paciente que era amigo dessa pessoa. Ele me mostrou a foto dela, e essa foto, eu vi uma pessoa totalmente... Mas o que aconteceu? No trabalho, um dia viram ele sentado num cantinho ali, falou, eu estava numa posição estranha, foram ver. O pessoal estava fazendo um mutirão, toda uma força-tarefa para desenvolver uma coisa, e foram ver, ele estava ali vendo um filme pornográfico no celular. O chefe chegou lá e falou, meu amigo, o que você quer? A gente está aqui numa batalha para dar conta de tudo, e você aqui, assim, com esse... Cara, você tem um cargo de chefia, você precisa ser modelo, não sei o que, tá bom. Só que aquilo liberou endorfina, e daí continuava o sofrimento por alguma outra área da vida dele, e ele começou a ver mais, e ele não conseguia resistir. Começou a ver que ele não tinha resistido, ele entrava nos cantos, se escondia na firma, na empresa para ver... Até que chegou um ponto, o quê? Foi demitido. E assim começam os problemas. É o caso de droga. Na semana retrasada, um outro paciente meu falou que toda vez que ele estava em casa, ele sentia um cheiro que vinha do apartamento de baixo, que era de maconha. E aí... ele era de fim de semana, e aí ele tinha amizade com a pessoa, chegou um cheirinho lá em casa, não sei o que, é recreativo, você sabe, né? Fim de semana, aquela coisa, maconha recreativa, de boa, a gente tem o controle. Só que aí os problemas começaram a aumentar. E aí, toda noite subia o cheiro. E você não falou que era fim de semana só? Cara, sabe o que é? O dia está tão difícil, que a semana está tão complicada, nós estamos vivendo um momento tão louco que a gente tem que desestressar. E aí eu e minha esposa, a gente pega e usa para desestressar. Daqui a pouco, aquilo lá fica muito pouco, e ele quer usar algo maior. E cheira uma carreira de cocaína. Essa cientista que pesquisou isso daí, falou que o prazer que dá de liberação de dopamina numa pessoa que faz uma carreira de cocaína equivale a 8 relações sexuais. Imagina a dependência que isso daí vai dar. E ele vai para coisas maiores. E daí você vê os zumbis. E aí sabe o que acontece? É comum, pessoal, não sei na vida de vocês, dos seus vizinhos, o que acontece. Mas no consultório, gente que perdeu o emprego, perdeu os filhos, perdeu a família. E de repente tem a vergonha só na vida. Pessoa que quer se livrar, mas não consegue se livrar de um vídeo de pornografia. E chega um ponto que ele está tão envergonhado, tão jogado na rua. Hoje passou uma senhora que falou que o ex-marido dela, por causa de droga, é um zumbi que vive nas ruas como morador de rua. Hoje.
Pessoal, pense bem antes de... Rede social, a mesma coisa. Game. Eu tenho um neto de 10 anos. Estava falando com a minha filha. Game. Tem hora, tudo bem, mas chega uma hora que cresce. Aí ele pega e vai ter uma prova, passou a primeira fase do game. Aí, bom, deixa eu estudar para a prova. A mãe sai, ele vai estudar. Poxa, será que eu consigo passar para a segunda? A mãe entra, esconde. Estuda. Não estou falando que meu neto faz isso, mas pode o risco de fazer. Aí pega, sai a mãe, consegui passar para a segunda. Deixa eu tentar a terceira fase. E começa a vir os problemas, pessoal. Nós vivemos num mundo de sofrimento e recompensa hoje em dia. Você quer chegar em casa às vezes e quer se fixar, você se isola da família e fica só no celular. É problema, vai gerar problema para pessoas que podem, até às vezes a situação dos filhos que acabam se automutilando porque os pais deixaram de dar atenção. Pessoal, isso aqui não deu resposta para muita coisa, mas espero que tenha aberto a mente de vocês para como é importante. Mas se tem uma coisa que eu gostaria que vocês guardassem, é que a palavra dessa noite é acolhimento. A maior prevenção do suicídio é o acolhimento, é o abraço, é dar atenção para a pessoa, não fugir dela. Não importa qual seja a causa. Você é a igreja que cura. Você é que vai mostrar, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, a verdade é Jesus, e você vai ser livre para viver, não livre para morrer. Cuidado com essa frase, não, eu tenho controle. A gente não tem o controle de nada. Você tem o controle enquanto tudo está bem. A hora que as coisas apertam, você perde o controle. Isso vale para a dívida. Isso vale para tudo. Não, eu estou num momento legal, eu tenho controle financeiro. Surge um problema, daí vem o desespero por causa das dívidas que são impagáveis. Posso orar por vocês e por aqueles que estão em casa? Eu queria que vocês curvassem sua fronte, fechassem seus olhos. Eu quero ter um tempo para pensar com vocês, para que vocês apresentem a Deus sobre a questão do mundo que nós estamos vivendo. E, em primeiro lugar, quero ver se eu gostaria de orar por vocês, porque se alguma coisa dessas que eu falei, vocês estão experimentando, é muito simples, pessoal. Se arrependa, volte atrás, Deus perdoa. Hoje eu atendi um casal de pastores que durante tanto tempo eles oraram pelo filho e ele se envolveu com drogas, se envolveu com tanta coisa. E hoje, quando ela passou no consultório, eu falei, nossa, que legal, como é que você está? Tudo bem, tudo bem? E o seu filho? O senhor não vai acreditar. Do nada ele chegou, de repente, parece que caiu uma ficha, ele chegou chorando, arrependido, pedindo perdão, que ele diria não a todas essas coisas, as amizades, a droga, não sei o que, já faz 2, 3 meses que ele não sabe o que é isso, está se dedicando na igreja, está fazendo o que precisa fazer, voltou para a vida. Pais que nunca desistiram, sempre acolheram, porque acima de tudo, somos pais, sabe? Somos pais. Se ele for no profundo do abismo, a gente vai lá. Se ele for nas alturas, a gente vai também. Se ele pensar em desistir, a gente vai lá onde ele estiver e vai segurar na mão para ele não desistir. Somos amigos. Somos uma família. Nunca desista de ninguém.